Se você tem uma Bíblia, abre a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias. É um livrozinho difícil de achar, que fica lá pelo meio assim, meio uma folhinha só. Ele é um profeta menor. A gente chama de profeta menor, a Bíblia chama de profeta menor, não é porque é baixinho ou pequenininho, não. É porque a obra é pouca, ele escreveu muito pouco. Vocês estão me entendendo? Os profetas maiores foram os que escreveram muito, como o profeta Isaías, o profeta Jeremias. E do capítulo 6, do versículo 6, nós vamos ler até o 8. Diz o seguinte: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Uma pergunta, né? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito, o meu primeiro filho, pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? E ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Essa é a leitura, depois você vai entender. Eu quero nesta noite conversar com vocês e compartilhar não somente esse texto, mas compartilhar um pouco da nossa vida, né? Das nossas dificuldades, das nossas lutas. Porque o grande propósito da palavra de Deus é a gente tornar ela contemporânea, assim, para as necessidades da gente, para a gente ver como é que Deus fala com a gente, quais são os direcionamentos que Deus dá quando nós estamos em situações parecidas ou situações semelhantes. E você pode ver que esses fatos bíblicos são fatos de muitos anos. Essa palavra foi escrita há 2.760 anos atrás. E você vê que as pessoas continuavam ainda se fazendo perguntas e preocupadas com uma série de coisas. E isso está na Bíblia, talvez Deus permitiu para poder nos ajudar no nosso dia a dia. Ele sabia que depois de quase 3.000 anos, nós íamos ter problemas, dificuldades semelhantes, e Ele teria uma palavra bem contemporânea, podemos dizer assim, ou contemporizada, ou preparada para um contexto do momento que nós estamos vivendo, para que a nossa vida pudesse ser fortalecida no meio das lutas tão comuns na vida de todos nós. E a sensação que eles estavam tendo aí é uma sensação que nós temos quando tudo começa a dar errado na vida da gente. E aquela sensação que você tem, que nós temos, quando nós percebemos que existe uma sequência de coisas dando errado na vida da gente. Você começa a viver algumas situações inesperadas, mas que tem uma conotação de fracasso, de derrota. Aí você começa a ter aquela sensação de que as coisas não estão dando certo e nada para você, e tudo começa a funcionar de uma maneira diferente das tuas expectativas. Sempre que nós vivemos isso, ou vivemos desencontros, ou vivemos situações de frustrações ou decepções, nós nos enchemos de perguntas. E geralmente as perguntas que nós costumamos fazer para nós mesmos sempre nos colocam na condição de culpados. Nós nos sentimos às vezes culpados por uma série de coisas que estão dando errado, por aquilo que não funciona. E quando nós não nos sentimos culpados, nós temos uma tendência de culpar alguém ou de culpar algo, porque às vezes nós não queremos nem admitir que nós estamos sendo responsáveis por aquilo que não funciona, por aquilo que não dá certo. Todas as vezes que o povo de Deus se sentia assim, Deus sempre tinha uma palavra de direcionamento, uma palavra de orientação para esse povo. E o profeta Miqueias era um profeta que estava ali para ajudar as pessoas. Ele era um homem que estava com a missão de poder trazer a palavra de Deus e poder dar resposta às pessoas que não estavam entendendo uma série de coisas, e às vezes também para dar a explicação e mostrar o motivo pelo qual as coisas estavam dando tão errado,
explicar por que as coisas não funcionavam e não se desenhavam na vida das pessoas como eles estavam querendo. Nesse caso aqui, eles, o povo de Deus, estavam vivendo uma crise que vocês não querem nem imaginar. E essa crise que eles estavam vivendo, ela se instalou na nação. O povo começou a desobedecer a Deus e as pessoas começaram a serem totalmente independentes de um compromisso com Deus. E por conta então desse desejo de criar uma situação de independência de Deus, acabou então fazendo com que Deus também deixasse de abençoar. Porque uma das coisas que Deus quer é abençoar nossas vidas. Ele tem um grande prazer de fazer isso, mas chega um momento que Ele também sabe recuar em determinados momentos, quando nós mantemos posicionamentos esses que parece contrário a tudo aquilo que Ele está querendo de nós e tudo aquilo que Ele está pedindo de nós. E sempre assim, quando Deus tira a mão, que Ele se afasta. Algumas pessoas dizem assim: olha, se Deus pesar a mão sobre você, você vai ver. Eu digo diferente: quando Deus tira a mão de você. Porque é isso que diz a Bíblia, que quando a mão do Senhor está sobre nós, nós estamos sustentados e fortalecidos. Mas quando Ele tira a mão, você fica, qualquer um de nós, ficamos totalmente vulneráveis se nós somos dependentes dEle. E eles então resolveram tomar atitudes que não eram atitudes que agradavam a Deus e seguir determinados princípios que não eram os princípios ensinados pelo próprio Deus. E aconteceu que aquela nação, diz a Bíblia, começou a se envolver numa corrupção moral. O povo começou a se permitir essa corrupção moral, e para eles era diferente, porque eles eram totalmente envolvidos com Deus e a nação estava completamente comprometida com Deus. Aquela nação estava comprometida, não era laico, mas era uma nação totalmente atrelada aos ensinamentos de Deus, a ponto da própria constituição da nação, seu Pentateuco, seus ensinamentos que Deus havia dado como princípios para que eles pudessem conduzir as suas vidas e, consequentemente, serem abençoados. E eles começaram a desconsiderar tudo isso e foram se permitindo, diz a própria Bíblia no capítulo 7, uma situação de corrupção moral em Israel. Comportamento totalmente incompatível com os ensinamentos que Deus dava no seu direcionamento para aquele povo. As pessoas começaram simplesmente a romper e a não se permitirem princípios que eram os princípios que Deus queria para poder conduzi-los e para poder então entender e compreender que eles eram povo de Deus. E na medida que eles foram rompendo com isso, Deus também foi se afastando. Ele foi ficando distante, porque Deus, Ele ama você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele é muito sensível. Ele se entristece, diz a Bíblia, disse o apóstolo São Paulo, que às vezes Ele se entristece com a gente. Diz a palavra: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado, foste carimbado e autenticado para o dia da redenção, para o dia da sua salvação. Procure não entristecer. E às vezes nós entristecemos. E uma das coisas que mais entristece Deus, Jesus, é a incredulidade. É quando você passa a ter resistência a Ele, ou as coisas que Ele diz para você, ou as coisas que Ele ensina para você, você banaliza e olha todos os ensinamentos de Deus ou do próprio Jesus com uma certa indiferença. A Bíblia diz que isso entristece a Deus. A Bíblia diz que Jesus chorou. No dia que Ele chorou, o motivo foi incredulidade.
Foi no dia em que ele foi ressuscitar o Lázaro, que ele chegou lá no cemitério, diz a palavra de Deus, que ao chegar no cemitério ele começou a chorar. As pessoas que estavam ali disseram: olha como ele está chorando. Será que ele poderia libertar ou impedir que o Lázaro morresse? E eles imaginavam que Jesus estava chorando porque ele não tinha chegado a tempo para poder livrar o Lázaro da morte. Mas na verdade Jesus estava chorando porque ele olhou para aquelas pessoas e viu que todo mundo era resistente no coração, eram incrédulos. Outra vez ele chorou também quando ele viu a cidade de Jerusalém, diz a palavra de Deus, que ele olhou para a cidade e pensou nas pessoas que moravam ali. E ele disse assim: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu te afagar nos meus braços, assim como a galinha afaga ou protege os seus pintinhos, e vocês não quiseram. E ele chorou também. Era o sentimento dele, sempre estava ligado diretamente à incredulidade, à resistência que as pessoas têm a ele. Isso entristece a Deus. E essas pessoas que estavam aqui criaram um posicionamento de resistência tremendo, mesmo tendo uma história, mesmo tendo uma ligação com Deus, eles se corromperam. E Deus foi se afastando. E na medida que Deus foi se afastando, as coisas começaram a dar errado. Sabe por quê? Porque quem é de Deus, quem é selado por Deus, não tem como dar certo sem Deus. Deus torna-se a razão dos direcionamentos certos da sua própria vida. Você, eu, qualquer um de nós que somos selados e nos consideramos pessoas de Deus, ao permitirmos qualquer tipo de ruptura ou de separação desse Deus, somos nós que sofremos, somos nós que perdemos. Deus não tem o que perder, Ele é Deus. Nós é que temos uma dependência para sermos abençoados e para termos a nossa vida conduzida de uma maneira abençoada. E viver debaixo de bênção é viver debaixo do direcionamento de Deus, pelo fato de você ter uma aliança com Ele, ter um compromisso com Ele. Pois eles quebraram isso. Aí diz a palavra que nada dava certo, tudo dava errado. E a primeira coisa que chegou, que era a crise numa nação que estava rompendo com Deus, e a primeira coisa que chega em nossa casa, quando esse rompimento se faz presente, quando Deus está simplesmente deixando de abençoar, é a crise familiar. Vocês sabem que uma família, ela é a célula principal de uma sociedade, e a família é atacada, a família começa a sofrer crise. E quando a família começa a sofrer crise, tudo desanda. Por quê? Porque uma família em crise, as pessoas não conseguem ter o mesmo linguajar, as pessoas não conseguem seguir na mesma direção, as pessoas não conseguem ter união. E a Bíblia deixa claro que sem união não tem bênção. A união fortalece, a união ajuda as pessoas, a união torna as pessoas mais fortes. Diz a própria palavra e o profeta: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. É difícil, tem que haver acordo, tem que haver aliança para poder ter também ordem de bênção de Deus. E como eles estavam simplesmente deixando de valorizar coisas importantes nessa relação com Deus, a crise chegou naquela nação. Todo mundo ali era de Deus, todo mundo desde pequeno era orientado dentro de uma fé, dentro de uma crença. Eles eram judeus. E de repente eles foram simplesmente rompendo com os princípios que eles foram ensinados, com a fé que deveriam ter. Deus foi se afastando e a crise foi encontrando espaço para poder penetrar ali naquele lugar. Eles estavam vivendo uma crise tão grande que ninguém se entendia mais.
As famílias estavam totalmente fragilizadas pelo desentendimento, pela crise, pela briga, pela contenda, pela desunião. E tudo começou a dar errado. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus, no capítulo 7, do versículo 6. Era assim que eles estavam vivendo. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Você já imaginado? Que crise! Isso estava se alastrando, envolvendo toda uma sociedade que acreditava num Deus poderoso, que era obrigado a se afastar por conta das escolhas que as pessoas estavam fazendo. Todas as vezes que você, que eu, ou qualquer um de nós, não priorizamos a vontade de Deus em nossas vidas, geralmente a gente começa a enfrentar determinadas crises. Primeiro que Deus não se permite jeitinho na vida da gente. Eu digo assim para vocês, porque o ser humano é muito de tentar impor as regras. Mas na relação com Deus, não são as suas regras que valem. O que vale são as regras de Deus. Mas mesmo assim, às vezes a gente tenta adequar a coisa da maneira como nós pensamos. Nós temos aquilo que é muito comum de nós, que nós chamamos de achismo. Ah, mas eu acho assim, eu penso assim, eu penso desse jeito, eu acho que tem que ser desse jeito. E é comum a gente ouvir pessoas estabelecendo regras para conviver com Deus, para não se submeter à maneira como Deus está realmente determinando, e ele pega, vai e tenta negociar e tenta fazer Deus se adequar a ele e não ele se adequar a Deus. Isso não funciona. Deus jamais vai se adequar a você ou a mim. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso. Ele jamais vai abrir concessões unicamente porque você vive a sua vida conduzida pelo seu achismo ou pela maneira como você pensa. Viver com Deus não é viver da maneira como eu acho, não é viver da maneira como eu penso. Viver com Deus é viver submetido à maneira como Deus acha e como Ele pensa. Ainda que eu tenha uma forma de pensar, ainda que eu tenha uma forma de achar as coisas, se essas coisas não estão alinhadas com os pensamentos dEle, se eu sirvo a Ele, o que eu penso já não é mais relevante, mas a vontade dEle e aquilo que Ele determina torna-se relevante sobre a minha vontade, sobre aquilo que eu acho. Porque se eu começar a tocar a minha vida com Deus, e o meu relacionamento com Ele, baseado no que eu penso e no que eu acho, eu já não estou mais servindo a Deus. Eu estou servindo a mim mesmo. E tem muita gente que está servindo a si mesmo. Quando é que você está servindo a você mesmo? É quando você estabelece as suas próprias regras, passando por cima das regras de Deus. É quando você estabelece e fica achando, mas eu acho que é assim, eu acho que deveria ser assim, e Deus vem e diz para você que é de uma forma diferente. E hoje nós estamos vivendo muito isso. Todo mundo tentando adequar o Evangelho à maneira como pensa, à maneira como acha. Não, nós não podemos, temos que passar por cima disso. Eu acho que não é assim, não é nada disso. O que Deus falou está falado, Ele não negocia. Ele não abre mão dos seus princípios. São regras que Ele estabeleceu há mais de 3.000 anos como regra de vida e regra de conduta. Foi Ele que falou. E não adianta você tentar pensar. Você pode até pensar e pode tentar agir diferente, mas saiba que quando você age diferente, você é responsável pelas suas próprias consequências. E foi isso que aconteceu com eles. Começaram a viver crise. A crise chegou na casa. Ninguém se entendia, porque por conta de viver no achismo e de viver, eu penso assim, eu acho assim,
a bênção não podia chegar numa casa onde as pessoas não estavam alinhadas com os pensamentos do Deus vivo, não estavam alinhados com aquilo que ele achava que deveria ser a forma que nós deveríamos nos permitir nos conduzirmos. Aí chegou essa crise. Nora não se entendia e começaram a viver a pior situação que uma família pode viver. É aquela situação quando você tem a sensação ou tem a certeza que os teus inimigos estão dentro da tua própria casa. Você imagine só, você ter que conviver com o inimigo, de pessoas que você espera afeto, espera ajuda, espera apoio. Você sabe que eles estão jogando ao contrário, que eles lutam ao contrário de tudo aquilo que deveriam lutar em favor de você. Às vezes tem pessoas que já estão nesse estágio de crise familiar, vivendo com o inimigo dentro de casa, se relacionando com pessoas que são mais do que adversários, vivendo debaixo do mesmo teto com pessoas que são inimigas, que torcem contra e que trabalham contra. Essa era a crise, uma crise muito séria. E para completar, quando as coisas começam a dar errado, quando as coisas começam a desandar na vida de alguém pela ausência da bênção de Deus, é comum as pessoas chegarem no fundo do poço para tentar pensar o que devem fazer, se recomporem e voltarem realmente à situação de bênção. Foi o que aconteceu com eles. Já estava ruim, e o que estava ruim começou a ficar pior, porque o inimigo deles, decidiu que ia invadir a cidade e que ia dominá-los. Aí eles se apavoraram. Não havia união, não havia resistência, e um rei chamado Sargon II, que era o rei da Síria, já tinha tomado Samaria e agora ele estava atrás de Judá. Era um rei perverso, um camarada implacável, e todo mundo sabia que se ele viesse para tomar a cidade, que ele era cruel. Aí o pessoal se apavorou. Aí eles pensaram, vamos voltar para Deus, porque voltando para Deus, quem sabe nós vamos ter a proteção que nós estamos precisando. Vamos simplesmente nos dobrar diante de Deus e reconhecer a soberania dEle. Vamos pedir misericórdia e perguntar para Ele o que é que Ele quer que a gente faça para Ele retomar a sua bênção sobre nós e a sua proteção sobre nós. Vamos chegar com Ele e dizer para Ele que qualquer coisa que Ele mandar a gente fazer, a gente está fazendo porque a gente quer se livrar do pior. Aí eles foram e começaram a fazer aquelas perguntas que nós lemos no começo. Como é que a gente vai se apresentar diante de Deus agora? A gente já vacilou, já fez besteira, já rompeu, já fez tanta coisa errada, mas agora a gente está precisando dele. Como é que a gente vai chegar diante dele? Como é que vamos fazer? Aí eles começaram a pensar o que é que eles faziam para poder conquistar Deus de volta. Aí entra o texto: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Será que a gente vai precisar fazer holocausto? Matar alguns animais, fazer um sacrifício para poder agradar Ele, fazer o coração dele voltar para nós? Será que Ele vai se agradar de milhares de carneiros? A gente vai matar um monte de carneiros e vamos fazer um monte de sacrifício para Deus? Será que Ele vai precisar se agradar de 10 ribeiros de azeite? Era muito azeite, 10 ribeiros, porque azeite era uma coisa difícil. Eles iam ter que espremer muito fruto da oliveira para poder fazer essa quantidade enorme de azeite para levar para a casa de Deus. Será que Ele vai se agradar para voltar para nós e nos ajudar, se a gente der o nosso primogênito, sacrificar o nosso filho mais velho, para que ele se sensibilize e resolva vir para o nosso lado, para não deixar o rei Acaz dominar a gente e nos escravizar?
Aí eles começaram a se questionarem e a se perguntarem: o que é bom? O que é que o Senhor pede de ti? Aí o profeta falou: ó homem, o que é bom? O que é que Deus está pedindo de você? Ele não quer nada disso, disse o profeta. Nada dessas coisas que vocês estão achando que querem fazer sacrifício disso, daquilo. Não é nada disso que Deus quer. Deus quer coisas da gente que não é difícil nem para nós oferecermos. Porque para dar para Ele certas coisas que Ele quer, o que é preciso é nós nos quebrarmos, nós admitirmos coisas e reconhecermos a necessidade de recomeçar a nossa vida e de corrigirmos uma série de coisas que precisa ser corrigida. Não é muita coisa que Ele pede para nós para poder retomar uma caminhada com a gente. Ele pega, vai e diz: o que é que Ele pede de ti? Primeira coisa, disse Ele, é que vocês procurem praticar a justiça. Ele quer que vocês pratiquem a justiça, querem que vocês façam as coisas direito. Eu estava vendo aqui que justiça é a qualidade do que está de conformidade com o que é direito, com as coisas que são certas. É o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Isso é justiça. Primeira coisa que Deus quer é exatamente isso, essa qualidade de tentar fazer ou de procurar fazer a coisa certa. Depois que Ele disse isso, olha, o que Deus vai pedir de vocês, o que Ele quer para poder retomar a convivência e consequentemente trazer as promessas, a primeira coisa é que vocês façam a coisa certa. Depois que Ele falou a coisa certa, que é praticar a justiça, que ames a misericórdia. Que ames a misericórdia. Gente, não tem coisa que mais entristece a Deus do que quando nós não somos misericordiosos. Porque se não há misericórdia em nós, o que há no lugar da misericórdia é a dureza de coração e a incapacidade de perdoar. Quando não há misericórdia, nós nos tornamos intolerantes. Quando não há misericórdia, a gente guarda mágoa, guarda rancor, somos rancorosos. E essas coisas é uma das coisas que impede Deus de abençoar a vida da gente. Eu já falei para vocês o que é misericórdia, eu vou repetir. É uma palavra conjugada que significa o quê? É quando a miséria de alguém, ou a dificuldade de alguém, ou o sofrimento de alguém chega até o teu coração e te sensibiliza. Por isso que o nome é misericórdia. Miséria, que vem de miséria, e córdia, que vem de coração. É quando a miséria de alguém, ou o sofrimento de alguém, ou a dificuldade de alguém, a tristeza de alguém, ou a situação, seja ela qual for, faz você ter sensibilidade para sofrer por aquilo. E Deus disse que Ele quer isso, Ele quer misericórdia. Por quê? Porque Deus sabia que a falta de misericórdia era o gerador de todos aqueles problemas familiares também. Quando as pessoas não têm misericórdia, eles são duros. Quando as pessoas não têm misericórdia, eles não são trabalháveis, são resistentes, são insensíveis. E Deus não gosta de ninguém que seja resistente ou duro desse jeito. Como perde com Ele quando nós temos essa dureza de coração e quando nós não somos misericordiosos. E Ele disse que Ele só queria isso, justiça, que amasse a misericórdia e que andasse humildemente com Ele. Diga glória a Deus. Vocês viram o que é que Deus está querendo da gente? Para poder nos abençoar e para poder mudar uma situação, para poder mudar uma história, para poder mudar uma realidade. Ele quer essas coisas, que a gente procure andar justamente, praticar a justiça, que a gente tenha misericórdia e que ande humildemente com Ele, que é a humildade. Humildade é quando você não reconhece nada como mérito seu. É quando você não se acha. As pessoas humildes,
Elas não ficam defendendo o seu direito a ferro e fogo. Quando não é humilde, até o direito que ele não tem, ele defende. A falta de humildade da gente, ela é caracterizada por uma série de coisas. Quem não é humilde não consegue pedir perdão. Você já viu pessoas assim? Que ele está errado, ficou claro que ele está errado, mas ele nunca pede perdão para você. Tem gente às vezes que tenta fazer qualquer coisinha até para admitir que está errado, mas chegar e dizer, olha, eu estou errado, me perdoa, nunca pede. Quem não é humilde, ele nunca reconhece mérito de ninguém. Para poder ter valor às coisas, tem que partir dele. Quem não é humilde, ele não é trabalhável, porque não existe coisa mais difícil para Deus do que a pessoa que não tem humildade. Quem não é humilde dificilmente é abençoado, porque a humildade, ou a falta da humildade, caracteriza sentimento de orgulho no coração da gente. E a Bíblia diz que Deus dá graça, que Ele abençoa aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. O que é orgulho? É autoconceito elevado de si mesmo. Isso é uma coisa tão séria que faz com que Deus venha romper com a gente por conta disso. Porque quem é orgulhoso nunca reconhece a glória de Deus. Ele só reconhece a sua própria glória. E a Bíblia diz que Deus não dá a glória dele para ninguém. Por isso que às vezes é difícil para as pessoas entenderem. Poxa, o que o Saul fez não foi nada diante do que o Davi fez. Mas Deus rompeu com Saul. O que foi que o Saul fez? Que Deus disse que não queria mais andar com ele, que não queria que ele fosse mais rei, queria deixar de ser rei em Israel, que Deus ia tomar o reinado dele para passar para outro. O que foi que ele fez? Em termos de maldade, não chegou a metade do que fez Davi. Mas ele tinha um problema que para Deus é difícil. Ele era orgulhoso. E esse foi o pecado do diabo. O diabo caiu, não foi porque ele era dinheirista, não foi porque ele adulterou, não foi por outra coisa, foi porque ele era orgulhoso. Davi fez um monte de besteira na vida, mas ele reconheceu que errou e foi pedir misericórdia para Deus, e ele se entendia como alguém que estava vivo e que era abençoado e que sobrevivia porque Deus estava abençoando, e ele não reconhecia nada como mérito dele. E no final das contas a Bíblia diz que Deus olhou para ele e disse que ele era um homem segundo o coração de Deus, só porque não era orgulhoso. Só porque não era orgulhoso. E Deus aqui fala, andar humildemente com o teu Deus. Às vezes, são essas coisas aqui que precisam fazer com que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida. Como é que está a sua misericórdia? Existe alguém da tua convivência, do teu relacionamento, que até hoje você guarda aquela raiva, que você não perdoa, que você não gosta nem de ouvir falar no nome? Procure se despojar disso. Isso não ajuda. A Bíblia diz que isso envelhece os nossos ossos. Guardar mágoa, guardar ressentimento, guardar ódio, ter resistência a pessoas, isso é do diabo. Quem é de Deus não tem nada a ver com isso, problema dele. Você é de Deus. Se ele guarda ressentimento, é o problema dele, mas você tem que estar com o seu coração limpo para Deus poder te abençoar. Tem que estar com o coração limpo. Eu ouvi um dia desse o depoimento de uma irmã lá da outra igreja.
ela me dizendo: o senhor não sabe como eu estou bem, como eu estou feliz. Até a minha doença cessou, ela falou. Eu não aguentava de dor nas juntas, de dor no corpo. E eu cheguei com o senhor, ela foi conversar comigo. E quando ela foi conversar comigo, eu descobri que ela tinha um ódio do ex-marido, porque de repente o casamento não tinha dado certo. E ela, conversando comigo, falando sobre a vida dela, e algumas vezes ela se referia a ele dizendo: aquele desgraçado, era o que ela falava. E ela repetiu isso várias vezes. Eu cheguei e disse: não diga mais isso. Ela disse: não, mas eu não suporto nem falar no nome dele. E ela foi contar o drama dela, a dificuldade dela, e ela numa resistência, num ódio, e ela começou a me contar só fracasso, só coisa dando errado, só sofrimento, a vida dando errado, totalmente para ela. Eu digo: se liberte disso, eu falei para ela. A senhora, ela falou para mim que era crente desde criança, com uma mágoa, um ódio no coração, que era uma coisa que eu não conseguia entender. Eu expliquei para ela: quando a gente está na mão de Deus, nada é perda. Eu falei para ela: tudo é livramento. Tem coisas que você às vezes está achando que você perdeu alguma coisa. Se você está com a vida na mão de Deus, você não perdeu nada. Você se livrou de alguma coisa que Deus viu lá na frente. É assim que Deus trabalha na vida da gente. E eu comecei a conversar com ela. Não aguento, eu não gosto nem de ouvir falar nele. E começou a falar, e eram coisas já que, se fosse uma separação recente, era uma separação de 10 anos. E do jeito que ela me falou, eu imaginava que tinha uns 3 meses que aquilo tinha acontecido. E eu fui explicando para ela: libere o seu coração, falei. Procure se sarar. Perdoe. E fui falando para ela: perdoe. Dê o seu perdão. E ela: não, pois a bênção de Deus não vem enquanto esse perdão não for liberado. Esqueça, problema dele, agora é ele, Deus. E no dia que ela conseguiu realmente liberar isso aí, ela começou a sentir que Deus começou a abençoá-la, até as doenças que ela estava sentindo desapareceram. A humildade dá também essa capacidade de perdoar, irmãos. Então, nesta noite, eu não sei porque eu estou pregando isso aqui, mas Deus mandou eu pregar, com certeza Ele está querendo falar com alguém. Está querendo dizer para você: tenho muita coisa para fazer por você, mas estou impedido. E se você quer saber o que é que eu quero que você faça para poder quebrar esse impedimento, Deus pegou essa palavra para eu dizer para vocês o seguinte: que Ele quer exatamente isso, que você procure fazer as coisas certas, que você sabe quais são, que você procure fazer a justiça, ter misericórdia e se comportar humildemente diante do teu Deus. Essa é a palavra que eu tenho que dar para você. Talvez seja isso que Deus quer de você, seja isso que Deus precisava dizer para você, que tem muita coisa que está atrapalhado, muita coisa que está pendente, muita coisa que está atrasado, muita coisa que não está andando, porque Ele está precisando dessas coisinhas aí, como Ele precisava dessas coisinhas para aquele pessoal que estava na maior crise de vida num determinado momento da história deles. E se você está vivendo alguma situação de crise, se é uma sequência de coisas dando errado, parece que está cada vez pior, tudo dando para trás, repense a sua vida, repense os seus posicionamentos, repense as suas atitudes. Comece a olhar para você mesmo. Veja se você não está construindo tudo isso, construindo
da forma como escolheu em fazer ou agir, fundamentado talvez na maneira como pensa, no seu achismo, a ponto de seguir longe do direcionamento de Deus. Você precisa de Deus, você é de Deus, a sua vida está intrinsecamente ligada a Ele, e se está ligada a Ele, as coisas boas da tua vida, quem vai fazer é Ele. E para Ele fazer, você precisa se adequar àquilo que Ele estabeleceu como regra de convivência. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus ajude você e que você possa realmente, se é o caso, repensar, recomeçar, se refazer e realmente pegar rumos diferentes para poder dar certo aquilo que até então tem dado errado. Amém? Que Deus te abençoe.